Eu sou Sérgio Gabriel, apresentando o seu, o nosso podcast. Velha Guarda, papo sem rodeios. Aqui o papo é reto, sem liberdade para espinafrar, nenhum elogio é válido. Sabe aquele momento em que bate a fome ou a vontade de comprar algo rapidinho, mesmo de madrugada? Na De Noite, você encontra tudo o que precisa, a qualquer hora do dia. Pães fresquinhos, café na hora, lanches doces, bebidas e uma mercearia completa para facilitar sua vida. Passou perto? Entra. Precisou agora? A gente está aberto. De Noite, sempre pronta para te atender. GS Associados, consultoria especializada em certificações para sua instituição, projetos, requerimentos e prestação de contas. Fale com Georgia Cristina e garanta sua segurança e agilidade nos seus processos. Olá, eu acredito que você já entendeu que o mercado que estamos trabalhando, ele está ampliando a cada dia. E você pode fazer parte disso também. Venha divulgar sua marca, sua empresa, você aqui no podcast. Vai ser um prazer ter a sua marca, vai ser um prazer ter você aqui conosco, ampliando as fronteiras do seu negócio. Eu acho, senhores, e eu quero já começar com esse questionamento com vocês, a respeito da Bíblia. A Bíblia através dos séculos. Nós ouvimos aí a Luciana falar hoje a quantidade de Bíblias que a SBB produz, né? Cada 3 segundos, uma Bíblia, e a quantidade de traduções que existem nesses 77 anos de criação da SBB. E eu comecei a ficar preocupado, pastor Jorge, pastora Giovanna e Elon, qual é a função precípua da Bíblia? É só a questão religiosa? Será que é só dizer que Deus, que tu vai para o inferno, pecado, não pecado, pode, não pode? Será que foi só para isso que Deus deixou a sua palavra? Aí é que está, né? É a opinião ou o logos, né? A palavra, né? Que às vezes não. Em língua portuguesa é muito interessante, né? O pronome eu, ele é muito subjetivo, né? Então, eu interpreto de acordo com o quê? O meu conhecimento de mundo meu, enciclopédico. Mas e como é que fica a questão da realidade universal? Então, a Bíblia, assim, né? A Bíblia, ela é para quê? Aí me lembra, eu tenho que voltar lá para o reformador, que eu não concordo como reformador, né? E até o pessoal chama ele de Martim Lutero. Martim Lutero é quem é íntimo do cara. O nome dele é Martin Luther. Não tomo café com ele. O nome dele, o nome próprio não se troca, entendeu? O nome dele não é Martinho. Martim é para os íntimos, o nome dele é Martin Luther. E quando ele começa a entender que a Bíblia, no caso ali, porque a Alemanha ela estava igual ao Brasil, um caos social, um caos político, devido à influência da igreja romana. Porque nós todos somos católicos, querendo ou não. Católicos e apostólicos. E católico é a palavra universal, Universal. universal em latim. Eu sempre digo, eu sou católico não romano, eu sou de Jerusalém, que é antes, entendeu? Anterior a isso. Porque aí tu vai entender, aí uma coisa se abre, né? O que fala Jesus? Pregai na Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, que é o universal. É o universo. Então eu prego a nível local, que é a minha cidade, regional, estado, nacional, Brasil, internacional, as nações. Então, nós somos católicos, querendo ou não, mas não romanos. E a questão de Martin Lutero foi essa. Ele falou, eu quero voltar à fé. O justo viverá pela fé. E aí, nisso, ele viu a necessidade de começar que ele fundou em cada igreja que ele veio a fundar, ele criou uma escola de primeiro e segundo grau. E ali na Bíblia, como ele era doutor, né? Ele era doutor em
lógica, doutor em filosofia, que é a área da filosofia que fez com que ele viesse a se encontrar com Deus, porque ele detestou direito, mas o pai queria, né? E Deus tem um meio de fazer. Resumo. Então, o Martin Luther vai entender assim, será que as pessoas estão me entendendo? Porque a grande verdade hoje, meus amados, até hoje, nós estamos às vezes, né? Isso é para qualquer área. Às vezes nós estamos dando respostas para o público e o público não quer essas respostas. Ou ele não precisa dessas respostas. Nós estamos nos equivocando às vezes. Então, a Bíblia, o Rousseau, perguntaram ao Rousseau, por que você ensina ao teu filho no Novo Testamento? E aí, ele falou assim, mas Erasmo, qual o outro livro que tu me indica para ensinar ao meu filho? Então, a Bíblia, quando ela passa para o ano 1900 e pouco, ela já começa a ter mais oposições. Mas as nações que hoje todo mundo quer ir para essas nações que aceitaram a tal da reforma, são países de educação excelente. São onde é que tem maiores escritores, mas a base deles é a Bíblia. O próprio Israel, no vestibular deles, para você ingressar na Universidade de Israel, tu tem que saber a Bíblia de cor e salteado. Então você não entra. É verdade. Porque a Bíblia... E se estuda a palavra. Sim, sim, sim. A universidade, a Torá, e aí não vou falar da Bíblia no seu contexto de antigo e novo, mas é dado o Tanar, é dado a Torá. Né? A Torá ela é ensinada nas escolas. E Torá quer dizer instruções. Instruções, e não lei. Entendeu? Porque o Tav ali, o Tav dá a ideia de quê? De concerto. O Resh é a mente da Torá. Então, concerto com a mente e termina com o quê? Termina com o Re, né? Com o Re. Que é a conexão que vai dar vida. Né? A Bíblia tem psicologia, tem engenharia, tem direito, mas você tem que ter os olhos, porque em latim, olhos é óculos. Entendeu? Por isso que é 4 olhos. Porque manipular, né? É assim só de coisa. você. Só coisa. Só é aplicada coisa. Porque o eu, o eu dá a ideia de interesse, né? Interesseiro, né? É aquela música mundana. Interesseiro não ama ninguém. Entendeu? Então, o eu quero resultados. E tem muitos de nós que podemos cair nessa armadilha. Eu estou a fazer isso para Deus, mas tem o lava-jato do eu escondido. O lava-jato do eu escondido. Entendeu? Mas eu estou fazendo para Deus. Lava-jato do eu. Eu estou fazendo para Deus, mas o eu está escondido lá. Eu tenho que ter o meu eu lá, tem que ter a minha motivação, notinha lá. né? Ninguém falou nada sobre mim, não. Mas eu fiz. Eu estava lá. Onde é que está meu nome? Ele quer manipular alguma coisa, porque ele quer interesse próprio, como aí está aí, né? Agora, quando é ele, aí você está em Deus, né? Aí já é relacionamento. Aí você está aqui. Porque, irmãos, eu estava vendo uma pesquisa sobre o Max Weber, né? Max Weber. Ele fala sobre a questão do sagrado e do profano e o desencanto da humanidade. Porque nós estamos sacralizando o profano e estamos tornando o que é sagrado profano. Um exemplo que eu não me conformo. Quer dizer, você inverte o seu time de futebol, tu endeusa tanto ele que você tornou sagrado uma coisa profana. Tu até briga com as pessoas, se aborrece, mas não briga por Cristo. Interessante isso, né? É mesmo. Eu estou passando uma experiência triste na minha vida que as pessoas vão para o culto por causa de outras pessoas. Não vão por causa de Deus. Pelo relacionamento, pelo interpessoal. Não é pela missão. Não é só o Senhor, só muda de endereço. É geral. Entendeu? É geral. Mas que decepção. É clube de associados. Gente. Ou vai por conta de alguém que estará lá. Sim, exatamente. Seja pregador, seja cantor. Gente, é complicado. É o sagrado triste. Coisa triste. Endeusou. Não tem compromisso com o Altíssimo. Sim. Entendeu? Não tem ninguém, mas eu estou aqui. Sim. Eu vou adorar meu Deus. Entendeu? Não importa se não tem ninguém, mas eu estou aqui porque eu sei por que eu estou aqui. Mas acho que as pessoas estão... Tem gente que vai à igreja porque escolhe um local bonito. Não, eu frequento lá é bonito. E sim, já ouvi falar. É confortável. Tem ar-condicionado, tem água gelada. As pessoas estão indo para a igreja esperando receber algo.
Não é que isso seja errado. Fiz uma oração. Não é que isso seja errado. Mas tô falando de pessoas que já conhecem, já vivem o evangelho. É diferente de uma pessoa que não teve um encontro com o evangelho. Não teve um encontro com Cristo. Porque quando eu vou ao culto, eu não vou primariamente receber. Eu vou oferecer. Eu vou me doar. Vai cultuar, né? Vai cultuar. Porque o dar é Por quê? fácil. Aí você entende o que Paulo fala na sua carta aos Romanos, né? Que é considerado também por Martim Lutero, não sou tão próximo dele, né? Mas o mais puro evangelho, né? Que através, se não me engano, da leitura aos Romanos, que ele também começou a ter essa, né? Ele começou a ter ideia do que era, o que estava acontecendo na sua época. E ele começou a entender, dali ele já era os 5 solas, mas foram 95, 96 teses. 35. Então, Porque uma coisa é interessante, não é que nós queiramos, que diz que o ensino legal é esse. Não é você despejar todo o seu conhecimento. Não. É você causar sede de conhecimento. Para que eles comecem a buscar. Continue. Pesquisa aí, gente. Pesquisa vocês aí. Entendeu? Você é um provocador. O professor é um provocador. Isso. Entendeu? Ele acende a faísca. Ele bota o fogo no parquinho. Isso, e deixa. E eu vou incendiar mais. Existe professor e mestre. Aqui no Brasil não entendemos o que é professor é uma coisa, mestre é outra. Por favor, professor Jorge. O inglês ele é muito clássico. Teacher, professor. Teacher vai me ensinar o trivial, que até eu aconselho. Nós temos esse livro na nossa cabeceira. O Trivium e o Quadrivium. Para nós é o que é isso? Porque vai te mostrar o que é você estudar a língua portuguesa de maneira filosófica, que é o dia a dia. Perfeito. Entendeu? O trivium. O que é o trivium? O trivium é 3 caminhos. O caminho vem de via. Primeiro, o teacher, ou o magister, ou o didáscalos, ou o rabi, ou rave, o reve, vai me ensinar a escrever bem, primeiro caminho, que é a gramática. Segundo caminho, retórica, a arte da persuasão. Ninguém sabe o que é retórica no Brasil. Na Europa todo mundo sabe. E lógica, que é a arte de pensar. Isso é com o teacher, ou com o magister em latim. Magistrado, magistério. Professor, aí tu vai para a universidade, como eu vi aqui na UERJ, estava com o Paulo, é clamor geral. Pô, o pastor, a mesma coisa. Quem foi na universidade? Foi a faculdade. Pô, o professor não quer me ensinar? Ele não está ali para te ensinar, meu amigo. Ele está ali para ensinar uma profissão, é professor. Ele entende que você passou pelo teacher. Tu sabe escrever muito bem, tu tem uma boa retórica, e tu tem uma boa lógica, sabe dissertar muito bem. Tu vai agora aprender uma profissão com o professor. Daí profissional. O que tem acontecido ali de verdadeiro, Cunha? Israel não está respeitando a Cruz Vermelha? Ou a mais usa a Cruz Vermelha para se camuflar? Como é que está isso? Não. Qual é a visão da Cruz Vermelha? Mas no meu entender, eu acho que os ataques que aconteceu nos hospitais da Cruz Vermelha foi uns ataques, assim, vamos dizer assim, não proporcionalmente, foi por um acidente, que eles não são loucos de atacar a Cruz Vermelha. Tanto é que a Cruz Vermelha está lá. Foi ela que pegou os reféns, levou, trouxe e continuou fazendo isso, né? Agora voltou de novo a guerra, né? Parece que voltaram de novo, atacar de novo, né? Acabou o tratado, né? Parece que aconteceu isso. Então, não é só a Cruz Vermelha, nós temos também uma outra entidade que é muito importante falar aqui, que é os Médicos Sem Fronteira, que são dissidentes daqui, são dissidentes da Cruz Vermelha, que são maiorias, são dissidentes da Cruz Vermelha, que montaram, e eu louvo muito eles por trabalho deles. Só que eles têm uma linha de atuação diferenciada da Cruz Vermelha. Mas todos eles, ou a maioria, já passaram pela Cruz Vermelha. Então a Cruz Vermelha, eu costumo dizer que é a porta da salvação de muita gente. Porque você começa a ter a prática de fazer o bem sem conhecer aquela próxima pessoa que você está ajudando. Então você está praticando o bem. Fazer o bem sem ver a quem. Sem ver quem. Positivo. É isso? Muito importante. A Cruz Vermelha brasileira, como graças a Deus nós não temos guerras
aqui no Brasil, ela foi se adequando aos poucos. Não sei Porque- se não tem, não, hein? Não, é por enquanto, né? Eu não sei. Não, sim, guerra urbana nós já estamos. né? Sim, Eu falo guerra Agentes externos. externa. Agentes externos. É. Foi bem colocado. Então, a gente ainda não está, mas só que a gente não está atuando ainda nessa guerra urbana, apesar de ter um protocolo. A Cruz Vermelha, Mas se ela tem, precisar, atua. ela tem um protocolo que já é aplicado, tá, nas escolas. E quando há combate de troca de tiro, as pessoas se abaixarem, deitar, que aquilo é um protocolo internacional da Cruz Vermelha, que todos aqui seguem, tá? Mas, voltando naquilo que você me perguntou sobre os cursos, então, quando a questão da Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha ela foi se adequando nas questões dessa maneira. Maricá, mas que venha dar uma atenção à Cruz Vermelha do Rio também. Não sei se como presidente, como vice, não sei. Mas que você venha poder ajudar também a tirar a Cruz Vermelha do Rio no marasmo que ela se encontra por falta. Aí eu não convivo na Cruz, não posso dizer se é falta de administração, mas precisa ter mais divulgação. Precisa que as pessoas saibam que vocês existem. É importante, pastor, dizer que a Cruz Vermelha, ela está, do estado do Rio de Janeiro, ela está doente, ela precisa de ajuda. Não todas, tem algumas filiais, graças a Deus, a de Maricá, de São Gonçalo, Niterói, Barra do Piraí, e tem outras também que eu não vou citar, que eu também não estou autorizado a falar, né? Mas essas eu tenho uma certa autorização em falar. Essas estão trabalhando, estão todas documentadas, tem todas as certidões, tem SEBAS, né, que são documentos que muita gente não sabe, mas você tirar um SEBAS, uma certificação do SEBAS, você tem que ter todas as documentações. Engraçado que em Atos, ninguém passava necessidade. Todo mundo, a igreja era bem vista por todos. Isso. A igreja era bem vista por todos. Porque o que era deles era de todo mundo. Todo mundo. Né? Não estamos falando de comunismo, nada disso. Não. Nós estamos falando de alteridade, se colocar no lugar do outro. E, infelizmente, nós estamos passando esse fenômeno, as pessoas voltadas para si mesmas. Sim, próprio. As instituições estão voltadas para si mesmas. Eu fui numa célula, há 2 semanas, mais ou menos, e aí a menina me convidou com uma boa vontade. A gente recebeu a gente muito bem, né? Na hora de tocar o violão, o cara tocava num tom, eu cantava de outro, mas tudo bem, foi legal também. Fez o que ele pôde, né? O garoto com boa vontade, né? O senhor com boa vontade. A menina estava começando, era advogada também, colega nossa, estava começando ainda e tal, falou direitinho. Mas na hora do lanche, é ali que eu achei interessante. Porque tinha uma mesa, e aí o lanche ficou na mesa, só ficou ali. Nós, visitantes, o pessoal que estava vindo de fora, se a minha namorada não fosse lá pegar, eles não distribuíram, não tiveram a ideia de falar, não, toma aqui um pratinho para você, toma um pratinho. Então, está manifestando uma realidade. Só estamos voltados para nós mesmos. Sim. Os nossos próprios grupos. Nosso próprio umbigo. Nosso próprio umbigo. Isso é muito triste. Entendeu? Isso é muito triste. E foi bom você ter falado nisso, porque é um despertar. Nós precisamos fazer esse movimento. As igrejas, eu acho que ela tem um Precisam. papel muito importante. Tem uma força grande, Sim. uma influência enorme. É a formação social. Mas, na outra vez nós estamos A falando igreja e a reino, né? escola é fundamental na vida de todos Entendeu? nós. O pastor Jorge colocou aqui no programa passado, e vocês Então, isso é que eu lembram? ia falar. Não é isso? Ele falou de quê? Exatamente, nós não estamos sendo. Entendeu? Não estamos sendo sal que salva. Não estamos. nós É a estamos questão do reino e reinado. E reinado. O reino de Deus é algo maior, lato. Ah, O reinado é o meu pedaço aqui, Sim, o o meu meu- ministério. Isso aí, Não, isso aí. pode. Pode. Então a gente precisa Uma coisa denunciar tá errada. sim, você está certo, e a gente precisa se mexer. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Porque não adianta ficar só elucubrando, temos não. O que precisa fazer? Mas, O que a gente Mas pode isso aí fazer? é do poder público que tem que resolver? Não! É nosso. Isso não é isso. Saúde é responsabilidade de todos. De todos. Você está falando assim, é União, Estado e município. Sim. E a sociedade civil. Civil. Organizada. A sociedade civil. Eu não posso ficar jogando na conta do Não, outro. não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se o outro não faz, eu vou fazer. Se a sociedade civil se movimentar, o político Eles mexe, se mobilizam. se mobiliza. É. Foi o grande erro da Cruz Vermelha, até hoje, é isso, que ela não se mobilizou. Entendi. Ela aceitou-se a situação do jeito que Se está. sujeitou, né? Que a hora que você tiver uma liderança, um grupo, né,
pode ser encabeçado das próprias igrejas, cabeçarem isso, ir para a porta da Cruz Vermelha e fazer um ato, ou fazer até um Chamar culto, atenção. até um culto mesmo de salvação, de libertação. Interessante. Tá O aí. pessoal vai falar, ué, que isso? Atenção, líderes. Que isso, Cruz Se Vermelha? liguem nisso, hein? É. Se liguem nesse papo, hein? É. Aqui o papo é reto. É. Se liguem nesse papo. Vocês estão achando que é só, né? Mas não é não. Não é não. Vambora, olha o que Jesus deixou pra gente. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Não adianta você só ficar se amando, não. É muito fácil levantar os braços para dar glória a Deus, mas você não consegue abaixar para socorrer quem está na direita e na esquerda. Que glória é essa, irmão? Se liga. Nós precisamos fazer alguma coisa com a Cruz Vermelha do Brasil. A gente precisa estar unido. Precisamos nos unir para que as coisas aconteçam, para que as bênçãos sejam derramadas. Nós estamos vivendo coisas aí tremendas no estado do Rio de Janeiro. Não é possível que naquele local não tinha igrejas evangélicas. É o que mais tem, mais de 300 igrejas. Mas o que mudou? O que mudou ali? Nada. E aí, irmãos, está na hora da gente se mexer. Está na hora da gente parar de ficar só no pula-pula na emoção. Vamos viver uma realidade, vamos começar a praticar aquilo que nos é mandado. Fazer o ID verdadeiro. Eu quero saber de você, presidente, quais são as atividades que a Cruz Vermelha em Maricá vai desenvolver, está desenvolvendo ou pretende desenvolver eventos, atividades. Como é que está essa questão e como você consegue se manter? Então, é muito importante frisar isso, pastor. A Cruz Vermelha já está em Maricá há 20 anos. Né? Somos uma utilidade pública municipal, temos um reconhecimento já internacional e o importante dizer é o seguinte, sem nenhuma ajuda do município, nem do Estado, nem da União. Os recursos vêm de onde? O recurso vem dos cursos que nós desenvolvemos dentro da instituição e quando não conseguimos completar as nossas dívidas, eu completo com o meu dinheiro. Então, eu faço isso com o maior carinho, porque é minha vida. A Cruz Vermelha é um filho que eu tenho. Hoje... Uma missão de vida, né? Sim, também. Falar de Cruz Vermelha para mim é como se estivesse falando da minha própria família. Até porque eu tenho ela como família. Todas as pessoas que estão lá, eu tenho conselheiro de 20 anos comigo, tenho conselheiro de 15 anos. São pessoas que não chegaram ontem, estão comigo há muito tempo, caminhando comigo na mesma trincheira, mesma dificuldade que nós temos aí. Porém, eles têm também os afazeres deles, por isso que eu não cobro deles a responsabilidade financeira. Como eu sou o líder, eu tenho que assumir esse papel de líder. É o capitão do navio, né? Sim, o navio só afunda depois junto com o capitão, não é isso? Mas cada dia que passa, Deus nos honra, vai honrando a gente, e cada vez que passa, nós somos reconhecidos. O que é a rotina do medo e quais são as marcas que essa rotina deixa na juventude? Pastor Sérgio, a rotina do medo, o próprio nome diz, né? A pessoa que tem medo, ela acaba tendo reflexos na sua vida, muito de imediato, a longo prazo. E quando a gente vem da periferia, a gente vê todo tipo de realidade, né? A gente vem de bairros que muitas vezes não tem oportunidades nem sociais, nem através de projetos sociais. A gente vê criminalidade de perto, a gente vê todos os tipos de abusos, todos os tipos de relatos, presenciando muitas coisas, não só diretamente na nossa vida, mas com aquilo que a gente tem em contato, através de amigos, através dos nossos colegas, como o pastor Marcelo bem colocou, de ver amigos se perderem pelo caminho, de ver amigos muitas vezes perdendo a vida por conta de escolher errado. E uma coisa é fato, quando você tem esse contato direto com o medo, as consequências que isso causa no nosso cérebro, conforme a neurociência, elas causam um estrago tão grande que você, às vezes, não consegue recuperar a curto prazo.
Às vezes você para se recompor psicologicamente, emocionalmente, leva muito tempo. E aí a gente dá vários exemplos, pastor Sérgio. A criança que cresce, por exemplo, vendo o pai bater na mãe, essa mulher que é vítima de violência, que fica com traumas muitas vezes pro resto da vida. Às vezes a gente vê situações de abusos, e eu sou madrinha de um instituto, que chama Instituto ESA, e o presidente é o André Marques, e esse presidente que está aqui na cidade de São Paulo, que luta por crianças e adolescentes que tentaram suicídio, tem os mais diferentes tipos de relatos. Crianças que têm problemas de autoaceitação, problemas de bullying, mas muitos deles problemas dentro de casa, com violência, com descaso, com abuso, crianças sendo violentadas muitas vezes pelo próprio pai. E aí uma criança que vê, presencia, por exemplo, o pai bater na mãe, ameaça de morte, essa criança que também é vítima da violência doméstica, a criança que apanha, que sofre todos os tipos de abuso, ela cresce com medo. Então, quando a gente fala da rotina do medo, é isso. E fazendo um paralelo, fazendo um comparativo ao que a gente vê na questão da criminalidade, principalmente as comunidades consideradas como de alto índice de criminalidade, essa criança que ainda não foi pega para fazer parte do sistema, ela cresce com medo. Medo do que pode acontecer com seus pais, com a sua família e consigo mesmo. Graças a Deus nós temos bons relatos. A gente nunca pode generalizar nada na nossa vida. E nós temos bons relatos como o do pastor Marcelo, que escolheu estudar, como ele bem colocou, que escolheu outros caminhos, e hoje ele tem uma profissão, hoje ele tem uma outra realidade, e ele luta para que outras pessoas tenham essa possibilidade, essa oportunidade de ter o seu futuro transformado com esperança e sem medo. Doutor Marcelo, por gentileza, o senhor, no seu trabalho, dois trabalhos sociais que o senhor faz com a sua congregação, o pontapé inicial desse trabalho foi a questão de ensinar jovens a prática esportiva. E aí eu lhe pergunto, o senhor acha que esse trabalho, a questão de ensinar o jovem a se defender ou atacar, o senhor acha que não parece um pouco contraproducente, porque a violência se combate com violência ou não? Ou você está ensinando ao jovem apenas a se colocar e ter disciplina na sua vida? O senhor já respondeu com o final da sua fala, porque quando nós temos aqui quase 100 alunos no curso de jiu-jitsu, taekwondo, judô, Muay Thai, né? Muay Thai, e na verdade eles não estão treinando para se defender ou para atacar quem quer que seja. Aquilo ali é uma lição de disciplina. Eles se tornam altamente disciplinados, até porque só pode treinar quem está estudando, só pode treinar quem está tendo boas notas na escola, só pode treinar quem os pais endossam, dizendo que é obediente, é um bom filho, tem compromisso. Na verdade, nós temos tido uma sucessão de pais e mães nos agradecendo, porque eles afirmam que os filhos melhoraram em tudo. Com o treinamento, o filho se tornou mais dócil, se tornou mais educado, mais disciplinado, porque ele aprende isso. O treinamento gera disciplina. O treinamento dá uma estrutura emocional de absoluta disciplina em tudo que eles fazem. Então, ao contrário, essa fala que treinar artes marciais é uma fábrica de violência é um ledo engano, de forma clara, objetiva e absoluta. Favelas. No ano de 1897, após o fim da Guerra de Canudos, soldados brasileiros que lutaram na Guerra Sertaneja foram trazidos para o Rio de Janeiro
na época, a capital do país, e prometeram-lhes moradia, como reconhecimento pelos serviços prestados. Mas o governo não cumpriu a promessa. Sem ter aonde viver, muitos desses ex-combatentes subiram um morro próximo à área portuária do Rio de Janeiro. E essa área foi chamada de Providência. Por que o nome Providência? Que era para que o governo desse providência deles. Lá, construíram barracos de madeira e lata. Batizaram o lugar como Morro da Favela, em referência à planta espinhosa encontrada no sertão baiano, onde eles haviam lutado. E esses homens eram trabalhadores, soldados, pais de família que deixaram sangue no campo de batalha e receberam o esquecimento como recompensa. A origem da favela é, portanto, ligada à injustiça social do Estado, à negligência e o abandono. A favela nasceu da ausência do Estado. Texto do jornalista Gustavo Segré, Revista Oeste. O senhor concorda, pastor, com esse texto, com essa narrativa? Eu conheço esse texto, conheço esse contexto, e a história narrada, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Ela é plenamente verdadeira. E eu coaduno com ele, porque quando o Estado ele se faz ausente em determinada área, se ele não vai dizer o que tem que ser feito ali, como tem que ser feito e por que tem que ser feito, infelizmente, a ausência do poder público vai fazer com que a favelização que ocorreu no Rio de Janeiro, e posso dizer também em grande parte da nossa nação. O Rio de Janeiro tem a sua especificidade, porque é um estado com aproximadamente 17 milhões de habitantes, numa área geográfica muito pequena, diferentemente de Minas Gerais, que tem 17 milhões e 100 mil habitantes, mas tem uma área 2, 3 vezes maior que o Rio de Janeiro. Expansão, né? Expansão. Geograficamente. A expansão de terra de Minas Gerais é infinitamente maior. Então, no Rio de Janeiro, por ter essa geografia, diga-se de passagem, linda, o Rio de Janeiro é exuberantemente lindo. Eu falava ontem, almoçando com desembargadores aqui no Rio de Janeiro, eu falava sobre isso, sobre a beleza natural que há no Rio de Janeiro. Eu acho que só no Rio de Janeiro tem isso. Mas, infelizmente, a ausência do poder público fez com que todas as comunidades fossem nascendo, se fortalecendo, se perpetrando, e é o que nós temos hoje. Essa é a nossa realidade. A ausência do poder público culminou no crescimento absurdo, e quando digo absurdo, eu falo no sentido de grandeza. Como as comunidades cresceram, foram crescendo, e aí os territórios passaram a ter donos. O Estado quase já não mais consegue ou não conseguia ter acesso a esses locais chamados de favela, de comunidade. Enfim, eu não tenho nenhum problema porque eu nasci na comunidade, eu nasci na favela, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre esse tema. Mas essa, infelizmente, é uma realidade da ausência do poder público. Nós temos aqui a doutora Adriana, ela
filha de parlamentar, se tornou uma parlamentar municipal. Então, ela tem, inclusive, maiores informações acerca desse tema, uma vez que o vereador ele é regionalizado, né? Ele está ali na cidade, nos bairros, está verificando a necessidade bem in loco, bem de perto. Então, ela consegue ter uma visão mais ampliada nesse caso para falar sobre esse tema. Mas na minha humilde visão, na minha humilde concepção, na minha minimista visão, é a mais inarredável ausência do poder público. Sim. Amigos, eu quero, nesse momento, eu me lembrei de um poeta muito conhecido, chamado Arlindinho Cruz, e ele escreveu uma música, uma letra, junto com mais 2 amigos, e eu gostaria de encerrar esse Velha Guarda Podcast citando uma parte dessa letra, que tem tudo a ver com a mensagem que nós trouxemos hoje. Diz assim, o nome da música é Sinal dos Tempos. E a letra diz, sinal dos tempos, tudo mudado. O que é hoje não é sombra do passado. Como era lindo, todo domingo, sentar à mesa e aguardar a sobremesa. Ouvindo um papo bem animado, o avô ao lado, ensinando a tradição. Como era bom, que inspiração. Estão acabando com essa instituição. Fiquem em paz, que Deus os abençoe. Um abraço, Velha Guarda Podcast.